Olá, eu sou a Jéssica, eu sou especialista em bordado realista de pets. E nesse vídeo eu vou te contar para você que está entrando nesse mercado de bordado de pet, como que você pode conseguir os seus primeiros clientes. Ou se suas vendas aí dão uma estagnada, uma parada, eu vou te explicar aqui como que você pode ter mais encomendas. No começo de conversa é super normal no começo não ter clientes assim recorrentes, então até o público entender ali como que você trabalha, ter uma confiança ali de que você vai conseguir fazer o pet dele, por exemplo, pode ser que demore um pouco. Alguns mais, alguns menos. Então, no meu caso mesmo, tem um determinado ano que eu comecei a abordar em fevereiro, mas que eu comecei a ter clientes mesmo recorrente de pets foi a partir de agosto, que aí não faltou encomendas, mas até então eram encomendas assim, mais aleatórias, meio picadas, então é super normal no começo, então tem um pouquinho de paciência. Se você persistir aí e continuar fazendo os passos aí, você vai conseguir cada vez mais clientes. Então vamos aí para as dicas aí práticas. A primeira coisa que eu fiz foi começar a ter ali um portfólio. Então a primeira coisa que eu fiz foi começar a abordar. Porque se você não tiver bordado nenhum e já anunciar, olha, eu vou bordar pets, pode ser que a pessoa crie uma expectativa e você talvez não consiga ainda fazer daquela forma, porque quem está começando é normal. Então eu fiz lá alguns pets, porque aí quem chegou já sabia ali como que era o meu trabalho, então já tinha uma expectativa ali do que era para fazer. Então eu fiz ali a Maju, que é a minha gatinha pretinha, foi o primeiro pet que eu fiz. E logo depois eu consegui uma encomenda de pet, porém assim, eu cobrava bem barato, o que nos leva à segunda dica. No começo eu cobrei muito barato, eu cobrei um valor simbólico aí na minha primeira encomenda, mas é porque eu coloquei assim na minha cabeça que essa encomenda me ajudaria nas próximas. Então, com essa encomenda eu cronometrei para ver quanto tempo que eu gastaria, anotei quantas cores de linhas que eu usei, por exemplo, quais os materiais. Então, tudo isso foi me ajudando para ter base para as próximas encomendas. Então, foi ali como um aprendizado. Então, vale você sentar e analisar a sua realidade, se você consegue no começo cobrar barato ou não. Se você já quer, assim, depender da renda de bordado, talvez seja um pouco mais difícil cobrar barato, porque a longo prazo não é viável. Mas se talvez você tenha uma outra renda, ou alguém da sua casa tenha uma outra renda, talvez no começo cobrar barato, para pelo menos você conhecer ali o mercado. E à medida que for chegando cada vez mais cliente, vai ajustando o preço, não precisa demorar a ajustar, não. Vai reajustando o preço à medida que for chegando mais pessoas. Então, porque ali no comecinho, né, a gente não tem experiência, a gente não tem repertório, a gente não tem um portfólio ali para mostrar para o cliente o que a gente faz, então a gente não gera uma confiança no cliente. Então não dá também para ficar exigindo demais, cobrando caro demais, por uma coisa que o cliente nunca viu. Não sabe como que é o seu serviço e depois talvez ele pode ficar frustrado. Isso eu estou falando do comecinho mesmo. Então, à medida que for chegando clientes, vai ajustando o preço, porque cobrar barato a longo prazo realmente não é viável, porque é uma coisa que demora muitas horas. Se você cobrar baratinho, aí no mês ali você vai conseguir, sei lá, R$ 400 no mês, por causa da demora em entregar. Então, assim, vai ajustando à medida que vai chegando mais pessoas e à medida que o seu portfólio, sua experiência, seu repertório ele estiver aumentando, vai aumentando também o valor. E depois aí da minha primeira encomenda, né, que eu cobrei bem baratinho, eu continuei aumentando o meu portfólio. Então eu fiz a minha outra gata, que é a Ágata, e também não parei. Então a minha próxima dica é essa, não pare. Então eu estava fazendo um curso, peguei os projetos desse curso e fui praticando. Então quanto mais você praticar, mesmo que você não tenha ali encomenda, vai praticando, vai postando, vai mostrando o seu trabalho, que com certeza as pessoas vão ver, vão começar a admirar e vão começar a chegar cada vez mais clientes. E como que você pode aumentar esse portfólio então? Então você pode fazer um curso, tem o meu curso também, qualquer coisa vou deixar na descrição desse vídeo. Você pode fazer um curso que aí o projeto do curso você vai bordando para poder também servir de portfólio para você. Você pode pegar imagens da internet, mas não assim do Google, porque pode ter licenças ali que não podem ser usadas. Mas tem alguns sites que eu vou deixar o nome aqui para poder não errar aí a pronúncia deles,
que eu gosto muito, porque nesses sites as fotos elas são bem nítidas, bem boas assim de se trabalhar, e você pode escolher alguns projetos aí para você fazer. E à medida que você for fazendo, vai ganhando cada vez mais experiência, mais portfólio, e você vai sabendo melhor como trabalhar cada um deles e também vai ganhar mais confiança dos seus clientes. Aproveita essa fase de testes que você está abordando, talvez algum patch, né, da internet ou algum outro tipo, do curso, por exemplo, para poder gravar bastante. Então, tire fotos do processo, grave alguns takes também, para você ter bastante material aí para compartilhar, porque o Instagram é uma ferramenta muito boa de se trabalhar. As pessoas querem saber ali o por trás das câmeras, né? Por trás assim, do processo. Então, assim, ver pronto é uma coisa, mas ver produzindo vai agregando valor também. Então, aproveite essa fase para você tirar várias fotos e vídeos para ir postando, para ir divulgando o seu trabalho. Outra forma aí que você pode conseguir o seu primeiro cliente é você presentear alguém. Todo mundo tem aquele amigo ali que é louco por pets, né? E você presentear ele, ele também tem um círculo de amizade ali dentro de quem gosta de pets. Então ele pode acabar compartilhando o seu trabalho e alguém ali que também gosta de pets, ali do convívio dele, vai querer aí encomendar de você. Aproveite aí para poder pegar feedback também, que mesmo que você tenha dado de presente, a pessoa vai falar, não, eu amei, você colocou os detalhes, não sei o quê. Aproveita, printa o feedback também para poder compartilhar, para mostrar que a pessoa realmente gostou. Pode parecer que nesse começo você está tomando um pouco de prejuízo, poxa, eu estou cobrando barato, eu fiz pets da internet de graça, eu presenteei alguém de graça, mas lembre-se que você está começando, então você está fazendo um trajetório do seu caminho. Então, quanto mais você fizer, mais você conseguir fazer os pets, mais as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, vai confiar em como que você trabalha, vai se encantar pelo seu trabalho, porque é muito fácil de se encantar pelo bordado de pet. Então, eu creio que fazendo dessa forma nem demora tanto assim para poder ter as suas primeiras encomendas, mas sabendo divulgar direitinho vai conseguir aí. Então, é um caminho aí para você percorrer que mais para frente vai ter um retorno. Bem, por falar em prejuízo, vamos falar de promoção? Eu não sou muito a favor de fazer promoção, porque a promoção acaba, além de desvalorizar seu trabalho, vai mostrar que ele não vale tanto assim, também é injusto com quem pagou o valor integral. Mas você pode criar ofertas. Então, em que sentido? Qual que é a diferença, né? Bem no meu comecinho, por exemplo, fiz a minha primeira encomenda com valor simbólico. Depois, quando eu calculei ali quantas horas que eu levei, calculei tudo direitinho, quantas cores que eu usei, eu criei uma base ali de um valor, que na época também era baratinho, era R$ 200 o pet. Só que eu criei uma oferta, eu falei assim que de um período até um período, não vou lembrar ali quantos meses, ou foi um mês só, eu não lembro direito. Mas nesse período, quem contratasse, quem encomendasse, confirmasse a encomenda, ia levar um chaveirinho também de brinde. Na época, era R$ 200 um bordado maior e era R$ 60 o chaveirinho. Era bem baratinho. Eu não fiz uma promoção de tipo, 10% de desconto, 20% de desconto. Não foi esse tipo de promoção, foi uma oferta. Então, tenta analisar que tipo de oferta você pode dar para o seu cliente sem você ficar tanto assim no prejuízo. O que que você pode agregar de valor? Por exemplo, se não for um chaveiro bordado, você pode falar assim, ó, quem comprar de mim de tal data a tal data, vai levar de brinde, sei lá, uma base dessa aqui pro bastidor. Ou então aquele quadro, tem um quadro emoldurado. Então, quem comprar de mim de tal data a tal data, vai levar um quadro emoldurado de brinde. São ofertas que, assim, é um pouco de prejuízo, no sentido assim que você vai colocar o valor ali agregado, mas que pode chamar atenção. Poxa, só vou ter essa oportunidade de poder comprar esse kit, né? Então eu coloquei, falei, anunciei assim que eu mudei o valor, né, para R$ 200 e falei que ia levar o mini pet de brinde até tal data que se fechasse uma encomenda e que depois disso eu não faria essa promoção novamente e até hoje eu realmente não fiz. Hoje, um bordado de pet pequenininho eu cobro 250, que é mais ainda do que o valor que eu cobrava num bordado grande, por exemplo. Então eu não voltei a fazer essa oferta. E hoje também não precisa, né? Eu já tenho um repertório aí.
Mas no começo, talvez você criar algum tipo de oferta assim que seja interessante para o seu cliente, que ele ache que está em uma vantagem, também seja bom. Porque, por exemplo, com essas vendas, né, que é o bastidor era 200, o chaveirinho era 60, mas levava o chaveirinho de brinde, parece que eu fiquei no prejuízo, mas foram essas vendas que aumentaram meu portfólio, aumentou também os feedbacks, então eu pude ali printar ali os feedbacks das pessoas que estavam contratando ali, que estavam fazendo a encomenda comigo, e com essas vendas me trouxeram mais vendas, porque eu passei a passar mais confiança para as pessoas de que eu iria fazer o pet delas, de que eu iria entregar os pets delas, né? Porque hoje na internet, às vezes a pessoa não confia muito ali em fazer uma transição ali de dinheiro e tudo mais. Então, esses primeiros clientes me ajudaram a ter mais clientes. Então, teve ali os retornos, né, financeiros ali, que veio com o tempo. Então, eu fui reajustando o valor. Então, você pode ver aí se compensa ou não você fazer alguma oferta do tipo. É igual eu falei, não sou a favor da promoção, de tirar o valor dele. Mas você pode agregar algo para levar junto com o bordado. Aí você pensa em outras opções que você pode fazer isso também. Com isso, talvez mais para frente trazer mais encomendas. E aí, essas dicas estão te ajudando? Já deu aí algumas ideias? Se caso estou te ajudando de alguma forma, deixa seu like aqui no vídeo para me saber aí para trazer mais conteúdos desse tipo. E se inscreve no canal também para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e poder entregar para mais pessoas que estão aí entrando nesse universo do bordado. Então agora vamos para a próxima dica. Essa é uma dica que assim, é um pouco óbvia, mas eu acho que muitas pessoas esquecem dela, que são parcerias. Então, já que eu vou presentear alguém, vou fazer um bordado da internet, por que não fazer um bordado para alguém que vai realmente divulgar seu trabalho? Então, você pode fazer parcerias dentro do Instagram. Esse tipo de parceria é muito bom. Você pode procurar pets influencers. Então, tem muitas influencers aí que é cachorro, gato, coelho, tem até ovelha de pet influencer, que você pode fazer parcerias, mas tome cuidado aí para você combinar com a pessoa primeiro. Não sai fazendo só porque o bicho é famoso. Porque alguns cobram para poder divulgar. Então, já aconteceu, por exemplo, não no mercado pet, não fiquei sabendo, mas, por exemplo, uma blogueira. Ela ganhava produtos de outras pessoas, mas ela não divulgava, ela não colocava nos stories que recebeu. Então, as pessoas achavam ruim com ela. Mas é porque ela só divulgava se a pessoa pagava ela, porque era o trabalho dela de divulgar os recebidos, mas para quem deu um dinheiro a ela. Então, assim, pode ser que o trabalho ali do Pet Influencer, os tutores dele, também trabalhem dessa forma, que só divulga o produto recebido se caso a pessoa pagou um valor lá estipulado por ele ali para poder divulgar. Que aí cada valor lá, os stories é um valor, o feed é outro, o Reels é outro, tem umas burocracias aí, que cada um trabalha de um jeito. O que geralmente acontece, pelo menos algumas pessoas que eu conversei dentro do Pet Influencer, que quando é artesanato eles não cobram, porque sabe o trabalho que dá, né? Dá muito trabalho, são muitas horas, é uma coisa manual. Então, assim, tem alguns pets influencers que para artesanato eles não cobram para divulgar. Então, por via das dúvidas, entre em contato, segue um tempo ele, pelo menos ali uns dias, uma semana ali, para você ver como que a pessoa, se ela está ativa nas redes sociais, se ela posta stories, se ela tem comentários também, porque tem muita gente que acaba comprando seguidor, ou então viralizou e chegou muita gente, mas a pessoa talvez nem cuida do perfil direito, não posta, né? Então dá uma olhadinha ali como que a pessoa para você entrar em contato com ela. Então depois você conversa com ela e fala, olha, eu faço bordado de pet, eu gostaria de fazer um bordado do fulano, fala o nome lá do pet. Como que você trabalha? Você cobra para divulgar? Entre em contato com essa pessoa que ela vai falar, para artesanato eu não cobro, é só divulgar, né? Vou receber e vou divulgar aqui nos stories. Então, tenta combinar antes para depois não ficar decepcionada de ter feito um trabalho que demora horas e horas para chegar lá e a pessoa nem sequer citar seu trabalho. E aí vai ser horas e horas perdidas mesmo. Então, tenta ver direitinho, porque a partir disso, os seguidores dele também podem acabar querendo encomendar de você. Então, eu acho que é uma estratégia muito boa de você fazer isso. Pode fazer com influências também que tem pets, mas, por exemplo, a fulana lá é a famosa da internet. Ela tem um pet, mas esse pet quase não aparece. Ela só mostra assim, alguns takes assim, que ele tá andando pela casa.
Então, o público dela não é um público interessado em pet, é interessado no que ela faz, tipo o cabelo, a maquiagem, academia, alguma coisa lá que tem a ver com ela. Então, pode ser que não seja o público. Mas se a pessoa que é influência, mas ela fala demais do bicho dela, mostra os cuidados que ela tem com o bicho dela, os pet shop, veterinário, lacinho, roupa, se ela tem costume de mostrar o universo do pet dela, então pode ser uma boa, porque aí os seguidores dela também gostam de bichos, por exemplo. Então pode ser uma das parcerias que você pode fazer. Mas eu acho que o pet influencer ele é mais específico, assim. Todo mundo que segue é porque realmente quer seguir um pet, né? Ele é o dono do perfil. Então você chega lá, tem o perfil lá do próprio cachorro, do próprio gato. Então quem que vai seguir esse tipo de perfil é quem gosta de bicho. Então é muito mais fácil você conseguir uma clientela através disso. Ainda indo por essa onda de parceria, você pode fazer parceria, por exemplo, com hotel de cachorro, né? Creche para cachorro, alguns pet shops aí um pouco mais estruturados também. Pode, alguns hotéis de cachorro, creche de cachorro, chegam a me procurar para fazer chaveiros para os clientes deles. Então, assim, pode ser que você ofereça algum serviço desse tipo, fazer uma parceria com eles, dando um cupom de desconto. Não sou muito a favor, igual eu falei, né? Diminuir o valor, porque o trabalho, mesmo que você faça ali 20 cachorros ali de chaveiro, o trabalho é o mesmo para cada um deles. Então, não é uma produção assim que, se eu comprar 20 chaveirinhos vai sair mais barato. Não é exatamente isso. O trabalho ali de bordar, um por um, vai ser o mesmo ali, sendo um ou sendo 20. É o mesmo trabalho ali para cada um deles. Então, não sou muito a favor de desconto, igual eu falei, mas você pode ver aí alguma coisa que possa ser interessante, de talvez o hotel, a creche, esses estabelecimentos aí que trabalham com pets, poder divulgar o seu trabalho também. Ou pode estudar em uma parceria sem necessariamente fazer o produto, talvez pedir para a pessoa divulgar o seu trabalho e você talvez pagar um valor para ela só falar do seu trabalho, sem ter recebido, né? Então, o hotel, a creche, por exemplo, aí fala assim, eu faço esse trabalho, você divulga para mim? Quanto que você cobraria para poder fazer uma divulgação aí? Pode também. Então, tem uma infinidade de parcerias aí que você pode fazer. Por último, tem o tráfego pago. Porém, não aconselho muito no começo, porque para fazer o tráfego pago, você precisa ter o seu perfil bem estruturado para ele receber. Então, imagina, você paga lá o Instagram para poder divulgar o seu trabalho para não sei quantas mil pessoas. Quando essas pessoas chegam no seu perfil, tem um único vídeo ou foto de um pet que você fez, não tem mais nenhum, não tem stories, não tem destaque, não tem, na bio fala feito com amor. Então, assim, nada contra o feito com amor, mas é porque não fala o que você realmente faz. Então, é, tem que ter uma estrutura primeiro para você investir em tráfego pago. Então, se caso você fizer isso, já aproveita o portfólio que dá a primeira dica. Então, tira várias fotos, vários vídeos, mostra o processo, coloca numa bio bonitinha falando o que você faz. Eu faço bordado de pet realista, eternizo seu pet em linhas e tecido, alguma coisa do tipo. E tem a stories, mostra que aquilo ali é um trabalho de verdade, que você está fazendo ali praticamente todo dia, que você postar alguma coisa ali para mostrar que você é profissional, que você está ali dedicado àquele trabalho. Aí sim acho que compensa o tráfego pago, porque aí quem chegar vai saber direitinho. Destaques também, você pode colocar os destaques, né, do processo, tem destaque de feedback de cliente, pode ser o destaque também de alguns produtos prontos, assim, igual fez um cachorro, fez um gato, aí posta lá, porque às vezes a foto ou o vídeo fica bem lá embaixo, né? Então, alguns para destacar no destaque também pode. Um pouquinho sobre quem você é, se você achar que é necessário. Então, tem, assim, vários destaques ali para facilitar. Pode também colocar já o preço, se quiser. Então, pode colocar ali uma tabela, ó. De tantos centímetros é tanto, de pingente é tanto. Pode já colocar, porque quem chegar vai até facilitar. Ou coloca a parte disso, caso você não quiser colocar o preço redondinho, né? Tipo, o pet
de 16 centímetros tá a partir de 500, porque aí a pessoa vai chegar para você para pedir o orçamento. Então, assim, são várias técnicas que você pode ter o seu primeiro, os seus primeiros clientes, ou se caso a sua venda deu uma estagnada, né? Igual no tráfego pago, mesmo para quem já estava ali, né, fazendo os bordados, mas deu uma estagnada, talvez o tráfego pago e a parceria seja muito bom, porque já está ali no perfil várias coisas, né? Já tem uma trajetória ali para mostrar. De novo, também na parceria, é importante que seu perfil já esteja pronto também, porque não adianta nada você fazer um único bordado, entregar para a pessoa lá para divulgar, mas quando chega os clientes não tem muita coisa para ver. Então, eles querem ver seu trabalho. Tem gente que vai te seguir e vai te pedir muito tempo depois, porque ele quer ver ali como que você trabalha, quer ter certeza ali que o pet dele também vai ser feito bem feito. Então, assim, tem gente que não vai comprar de imediato. Então tenha isso em mente, coloque o Instagram ali de um jeito mais bonitinho para os clientes que estiverem chegando quererem ficar. Bem, o vídeo de hoje é esse. Se caso você tenha aqui uma outra dica para poder compartilhar, pode deixar aqui nos comentários que a sua participação é sempre bem-vinda. E obrigada por assistir aqui até o final. Até a próxima!